Olha, os dois seguem. A gente vai continuar falando sobre o cenário internacional, vamos continuar falando sobre Trump, mas dessa novidade, breaking news aqui na CNN Brasil, que demos agora há pouco, Donald Trump interrompeu a ajuda militar à Ucrânia. Isso aconteceu poucos dias depois daquela briga horrorosa, daquele barraco que aconteceu em pleno Salão Oval na Casa Branca entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Os americanos paralisaram a ajuda até que Trump determine, o verbo está correto, tá? E o sujeito também. É Trump quem deve determinar que os ucranianos estão demonstrando comprometimento com a paz. Tudo isso sujeito àquilo que Donald Trump interpreta como o que é uma ação determinante e o que é a paz. Essa pausa anunciada inclui armas que estão a caminho da Ucrânia, seja por aviões ou por navios. Até o momento, os Estados Unidos forneceram 114 bilhões de dólares em ajuda militar, financeira e humanitária para os ucranianos, isso tudo nesses últimos 3 anos de guerra. A Ucrânia fica atrás somente da Europa, os Estados Unidos ficam atrás somente da Europa, que contribuiu com mais de 130 bilhões de dólares. E aqui também tem a outra cena do Salão Oval, Christopher, do Macron, né, do Macron corrigindo o Trump, dizendo, não, peraí, nós demos mais dinheiro do que vocês. Mas olha, antes dessa decisão, Donald Trump voltou a dizer que o Volodymyr Zelensky deveria ser mais grato aos Estados Unidos. Vamos ver esse trecho. It should not be that hard a deal to make. It could be made very fast. Now, maybe somebody doesn't want to make a deal, and if somebody doesn't want to make a deal, I think that person won't be around very long. That person will not be listened to very long. Because I believe that Russia wants to make a deal. I believe certainly the people of Ukraine want to make a deal. Well, I just think you should be more appreciative because this country has stuck with them through thick and thin. We've given them much more than Europe, and Europe should have given more than us because, as you know, that's right there, that's the border. Is the Ukraine minerals deal now dead, or can it be revived? What's your... Well, I'll let you know. We're making a speech. You probably heard about it tomorrow night, so I'll let you know tomorrow night. But no, I don't think so. Amanhã à noite, Donald Trump vai se dirigir ao Congresso Nacional. E aí, aqui na CNN, vocês já podem esperar cobertura especial sobre esse discurso que o mundo inteiro certamente vai ouvir. Vamos dar uma olhada agora no que está fazendo a Europa. Isso provavelmente pode ter contribuído aí para essa reação do Trump, porque França e Reino Unido estão propondo uma trégua parcial de 1 mês na guerra na Ucrânia. Essa proposta foi anunciada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, um dia depois dos líderes europeus terem se reunido para discutir esse conflito com a participação de Volodymyr Zelensky. O Américo Martins tem os detalhes. A Europa fez nesta segunda-feira a sua primeira proposta concreta para tentar mediar a paz entre a Ucrânia e a Rússia. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que uma trégua deveria ser acertada entre os dois lados. Segundo a proposta da França e do Reino Unido, todos os ataques aéreos, marítimos ou contra a infraestrutura de energia nos dois países seriam suspensas por 1 mês. No entanto, batalhas terrestres entre os dois exércitos ainda poderiam acontecer. Segundo Macron, a intenção dos europeus é testar a viabilidade de um acordo com Vladimir Putin. Os europeus querem saber e checar se Putin de fato tem apetite pela paz. E isso seria uma prova, essa trégua de 1 mês. O presidente Volodymyr Zelensky, no entanto, disse que os russos deveriam fazer demonstrações mais profundas de que querem a paz. Entre elas, por exemplo, suspender os ataques com mísseis contra o território ucraniano. Segundo as Forças Armadas da Ucrânia, na última semana, mais de 1.000 ataques foram feitos utilizando mísseis e drones russos contra o território ucraniano. O presidente Volodymyr Zelensky disse ainda que uma possibilidade de paz com a Rússia ainda está muito, muito longe. Mas o presidente norte-americano
Donald Trump respondeu pelas redes sociais. Ele disse o seguinte: esta é a pior declaração que poderia ter sido feita por Zelensky e a América não vai tolerar isso por muito mais tempo. Num capítulo seguinte do bate-boca que aconteceu na última sexta-feira entre Zelensky e Donald Trump no próprio Salão Oval da Casa Branca. Américo Martins, da Europa, para a CNN Brasil. Garman, começo com você. Nós já tratamos aqui do aspecto da surpresa, né, de Donald Trump tratar o agredido como o culpado, né, por tudo. Mas essa decisão de hoje, ela surpreende e ela preocupa pelo tamanho do risco que expõe não só a Ucrânia, mas também a Europa. A tua primeira avaliação dessa decisão? Olha, eu acho, se a gente tomar um passo para trás e ver os movimentos da Casa Branca, primeiro chamando Zelensky de um ditador, iniciando umas negociações com Vladimir Putin e o governo dele, claramente buscando uma reaproximação entre os Estados Unidos e a Rússia, tem interesses econômicos e comerciais também que estão sendo tratados em uma certa reaproximação. E o episódio que a gente viu na Casa Branca na sexta-feira, eu acho justo dizer que nós estamos vendo uma possível ruptura da aliança transatlântica que perdurou desde a Segunda Guerra Mundial. Então, o choque que nós estamos vendo de lideranças na Europa é enorme, ponto número 1. A gente olha a decisão de hoje, é claro que foi fruto dessa reunião na Casa Branca. Não acredito que foi uma armadilha que o presidente Trump e o vice-presidente J.D. Vance colocaram. Há relatos de assessores do presidente que havia uma expectativa de assinatura desse acordo. Então, de fato, acho que... Armadilha seria uma coisa muito elaborada, talvez? Eu acho que, assim, já havia muita má vontade dos dois lados. Então, talvez era um ambiente propício para que esse evento ocorresse. Mas ao mesmo tempo, nós temos algum tempo para tentar chegar a um novo acordo. De acordo com especialistas que nós consultamos na Eurásia, parece que a Ucrânia dá para poder se manter e se defender contra os russos por alguns meses pela frente, sem novos suprimentos americanos. Então, não diria que os termos da guerra vão mudar imediatamente, mas, assim, ou a Europa vai ter que entrar mais pesadamente para poder dar uma certa cobertura de segurança para a Ucrânia, ou se negocia algum novo acordo intermediado pelo Reino Unido e a França, que está sendo, pelo menos, tentado costurar, que possa trazer os americanos de volta para a mesa de negociação, algum tipo de acordo de paz. Mas muito também vai depender se os países da Europa estão dispostos a aumentar substancialmente os gastos militares e também dar uma ajuda financeira e também de tropas para dar um guarda-chuva de segurança para a Ucrânia num contexto onde os americanos estão retirando. Se o Donald Trump sente isso, talvez pode aumentar o incentivo de voltar para a mesa de negociação. Então, nada está ainda totalmente perdido, mas eu diria que a grande mensagem é que a Europa não mais pode contar com os Estados Unidos. E vamos ter uma reorientação do gasto militar da Europa nesses próximos anos, sem dúvida nenhuma. É uma decisão prática, né? Quer dizer, não é mais no campo da especulação, enfim, é uma decisão que aumenta a gravidade e o custo também desse acordo, né, Garma? Agora, Zé Pimenta, tem um fator aí que o Donald Trump é retratado sempre como um grande negociador, um cara transacional, um cara que está sempre vendo uma transação. Ele está cobrando da Ucrânia, ele quer que o Zelensky faça uma transferência de propriedade da exploração de minerais e terras raras da Ucrânia, quase como um castigo por ter sido invadida. Ninguém mandou você ser invadido, então agora você que pague o dobro. Como é que o mundo comercial enxerga esse lado transacional de Trump e que riscos que isso impõe ao resto das transações comerciais de minerais e terras raras? A Ucrânia em si, né, Thaís, é um país pequeno, um país diminuto, mas que tem reservas de alguns minerais
de maneira muito pujante. Terras raras, por exemplo, a gente está falando de 5% das reservas totais do mundo estão na Ucrânia, entre outros, né? Manganês, lítio, entre outros. Então, o ponto principal aqui é entender até que ponto a Ucrânia vai ter garantias, né, para mover, né, de uma maneira específica, não só em relação aos minerais, mas também em relação à paz como um todo e a manutenção da sua soberania. Hoje, 20% do território ucraniano, basicamente, hoje está sob domínio russo. Até que ponto isso vai continuar dessa forma? Haverá alguma cessão de outros territórios ou não? Então, tudo isso está em cima da mesa, obviamente, e a única carta, né, que o presidente Zelensky tem hoje para tentar jogar com algum tipo de barganha é esse poderio comercial, esse poderio estratégico, não só das terras raras, mas dos minerais como um todo. E aí, só até para complementar o Christian, né, hoje a União Europeia, de maneira geral, já vem há algum tempo incrementando, olhando para isso também, não só olhando para a arena comercial, mas para essa manutenção dessa soberania, esse último portão, vamos dizer assim, né, de entrada da Europa, já aumentou, quase dobrou o seu gasto com defesa nos últimos 4 anos. Né? Estamos falando em torno de 150 bilhões de euros, a previsão é que chega a quase 500 bilhões, hoje está na casa de 300, quase 500 bilhões de euros nos próximos, até 2030, salvo engano. Então, há toda uma questão geopolítica e geoeconômica em jogo, onde os países olham para, obviamente, o que está em questão hoje, mas como isso vai perdurar. Acho que esse é o principal ponto, né? Acho que tem uma palavra forte aí para se mover, que é garantia. Qual a garantia que se tem para que haja essa manutenção e, eventualmente, comercialização desses bens? Mesmo que seja para entregar os minerais, que tem essa garantia. Garma, eu quero tratar de um tema com você. A CNN Internacional trouxe uma informação aqui de que o parlamento da Ucrânia fez uma declaração de agradecimento profundo a Donald Trump pela ajuda que tem dado. E há uma grande discussão sobre qual é a capacidade que Zelensky tem de se manter no poder, o quanto essa atitude de Trump vai tirando a sua cadeira do lugar. Eu acho que tem um esforço diplomático de dar assim, vários sinais de agradecimento público para o presidente Donald Trump. Mas também é importante reconhecer que depois que o Zelensky voltou do desastre na Casa Branca na última sexta-feira, liderança de oposição do parlamento ucraniano também deram um apoio a Zelensky, não é, de pelo menos defender a posição do país e pelo menos reconhecer que foi um país agredido. Não é? Então, e a maioria das lideranças na Europa também deram um apoio público ao Zelensky depois desse episódio. Assim, difícil, talvez, removê-lo do cargo nesse curto prazo. Até perante o apoio doméstico, ainda não estamos vendo fraturas nesse sentido, mas acho que é para tentar... Ele ainda tem uma boa aprovação, né? Tem uma boa aprovação, estamos num período de guerra, então dificilmente ele vai ser substituído. Eu acho que o que está sendo feito agora é para tentar, pelo menos, criar as condições de voltar a um acordo que estava sendo desenhado na semana passada com os Estados Unidos. E aí vai ter todo, né, a negociação do Reino Unido, da França, país da Europa, para tentar intermediar um acordo nesse sentido. Mas o lado transacional, é importante entender quais são os objetivos da Casa Branca. Não só o Trump quer, pelo menos, anunciar assim, que ele terminou a guerra, ele quer também algum acordo de segurança sobre os minerais críticos da Ucrânia, com o qual acho que o Zelensky estava confortável com o desenho que estava sendo negociado nessa última instância. Mas ele quer um acordo também com a Rússia, de reaproximação de laços econômicos com empresas americanas, possivelmente voltando para a Rússia. Então, ele está olhando assim, essas 3 coisas simultaneamente. Não é? Mas vai depender, mas claramente o que a gente está vendo é quando os Estados Unidos tomou uma postura muito mais belicosa, saindo dessa reunião da Casa Branca, e o Partido Republicano reagiu em defesa muito forte ao que eles enxergam como um insulto, né, que o Zelensky fez nessa reunião. E, de fato, acho que o Zelensky perdeu um pouco a mão também na maneira com a qual ele estava lidando com Trump. Ele não estava bem preparado para essa reunião, não. Mas existe um caminho de volta, mas vai demorar alguns meses para a gente voltar as trilhas algum tipo de acordo de paz. Não é? Mas o efeito duradouro é o que a gente estava discutindo. A Europa não pode mais depender dos Estados Unidos. E a volta da Rússia nesse grande jogo geopolítico, José, como você está enxergando essa volta quase triunfal de Vladimir Putin?
A Rússia, ela tem características muito específicas de embate ali, não só ideológico, mas também econômico, diretos e indiretos com a Europa, né? A Rússia tem uma aproximação e um laço muito forte comercial com a China, né? A Rússia, por conta também dos fóruns dos BRICS, mantém um diálogo muito forte com os países dos BRICS como um todo, além da China. Então, a Rússia ela vem tentando se posicionar, até porque ela sabe que a União Europeia, né, em termos de PIB e em termos de população, tem um potencial, é maior efetivamente do que a Rússia. Mas a Rússia tem enormes jazidas de gás natural, é um dos maiores fornecedores mundiais de petróleo, de fertilizantes. Então, a Rússia tem um potencial para explorar isso, né, e sabe explorar isso, né, de maneira muito hábil, né? A única questão há um entendimento aí também de que eles procuram, né, no longo prazo, no médio prazo, eu diria, findar esse conflito. Como isso vai ser findado, obviamente, agora com a chegada do Trump, né, a tendência é que isso se acelere, né, porque a gente sabe que, independente do que está acontecendo, guerras como essas encareceram o frete, promoveram disrupturas nas cadeias globais de valor, diversas delas, né, não só de fertilizantes de petróleo, mas diversas delas. Teve êxodo de pessoas, aumentaram o custo de produção em ambos os países, e não só lá, mas países também comercializam com a Rússia e com a Ucrânia. Então, é claro que, além de todos esses meandros geopolíticos, né, findar essa guerra seria, né, ótimo no ponto de vista comercial para vários países, parceiros também da Rússia, que vão ter esse supply muito mais estável no longo prazo. Obrigada, José. Eu tenho 1 minuto para você, Garman, para a gente fechar esse bloco. A CNN Internacional acaba de dar informação aqui, segundo fontes, que o governo americano está querendo que o Zelensky reconheça o rompimento com o governo americano, com a Casa Branca. E você trouxe aqui um quadro que é diferente, que é do parlamento, inclusive a oposição tentando meio que buscar um caminho diferente, fazendo esse agradecimento que para o Trump é tão importante. A gente vai sendo alimentado de cada passo. Não, a nossa avaliação é que, depois que aconteceu na sexta-feira, é difícil você ter uma reconciliação entre Trump e Zelensky no curto prazo. De fato, foi uma quebra importante. Eu estou dizendo que existe pelo menos uma tentativa da Europa tentar trazer os Estados Unidos de volta para a mesa de negociação. E os Estados Unidos podem suspender a ajuda militar, mas a Ucrânia tem pelo menos alguns meses que consegue sobreviver sem um novo suprimento, sem ter um revés, pelo menos na luta armada. Então, essa é a janela que tem-se para negociar algo, mas não vai voltar à mesa assim, de negociação tão rápido. É bom que o mundo saiba, né, que é um risco para o mundo inteiro, né? É bom que o mundo saiba que a Ucrânia tem esse fôlego.